Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Ibovespa, pessoal, e o alto potencial que a bolsa tem de subir até os 200 mil pontos. Será que o Ibovespa no ano de 2025 vai fechar de fato esse novo marco de 200 mil pontos? E qual será o potencial máximo da bolsa? Porque, pessoal, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque lá no final eu vou revelar um fator que pode fazer a bolsa continuar subindo, mesmo após aí renovar máximas históricas. Detalhe, né, que até superou a máxima passada. O Ibovespa agora está em 145 mil pontos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre a Bolsa de Valores brasileira. A bolsa, pessoal, perceba que quando a gente pega aqui no ano de 2025, ela está em alta. E nos últimos 5 anos a bolsa subiu 48,13%, tá? Então quem tinha Ibovespa, tecnicamente há 5 anos, conseguiu uma rentabilidade de 48,13%. Sabe qual o fator mais interessante disso tudo, pessoal? É que a sua carteira, ela tende a superar o Ibovespa. Se você tem uma carteira de ações bem consolidada, você conseguiu dar o dobro do Ibovespa no período. A exemplo, a carteira do canal. Quando eu pego aqui, por exemplo, ó, a carteira de ações aqui do canal, que fica aí totalmente separada do Ibovespa, perceba aqui, ó, que em 24 meses eu tive 123% de rentabilidade, o dobro do Ibovespa do período. Então, você tende sim a superar a Bolsa de Valores brasileira numa lupa de médio a longo prazo, tá? Mas, pessoal, primeiro precisamos entender o que fez com que o Ibovespa tivesse essa alta toda e se ele pode continuar subindo para o médio e longo prazo. Eu vou citar 3 fatores aqui que eu acho que a bolsa vai continuar sim performando em uma alta bem expressiva. E essa alta não é mais um voo de galinha, como todas as outras altas que a gente tem enfrentado. Agora a gente pode ver de fato uma nova alta aqui no Ibovespa e para as ações locais no Brasil, dado por melhora econômica e esses pontos aqui que eu vou citar para vocês. Primeiro ponto que eu acho que o Ibovespa pode continuar numa espiral de alta é o que? O primeiro sinal, né, que a gente tem aqui para perceber: capital estrangeiro, fundos e dólar, tá? Indo diretamente aqui, ó, para o capital estrangeiro do Ibovespa, a gente vai diretamente aqui no dados de mercado, fluxo de investimento na B3, tá? Percebemos o seguinte, pessoal, o estrangeiro, ele representa de mais de 70% de negociação do Ibovespa. Então, toda negociação que o Ibovespa possui depende do capital estrangeiro. Ele é que movimenta os preços das ações locais aqui no Brasil, né? E aí perceba que tivemos um ingresso até que interessante no ano de 2025 de capital estrangeiro. Mas, obviamente, que fica longe das máximas, né, que a gente teve ali, consequentemente em anos em que a Selic estava baixa. Então, a gente tem esse potencial de o estrangeiro voltar para o Brasil. Primeiro que a taxa de juros dos Estados Unidos está diminuindo, né? Isso gera ali uma atratividade maior por emergentes, dado de que com a taxa de juros no mercado americano caindo, o Federal Reserve baixando as taxas de juros lá fora, isso faz com que a atratividade por ativos de risco no Brasil aumente novamente por mercados emergentes, já que os títulos de renda fixa lá no mercado norte-americano costumam ficar mais enfraquecidos no que diz respeito ao juro. Então, eles vão procurar economias emergentes para se investir. Isso pode trazer capital e gerar, consequentemente, alta nas ações. Outro sinal é o dólar. Perceba que o dólar está em queda e
existe aqui uma correlação positiva dentre a bolsa de valores e o dólar, tá? Geralmente, quando o dólar está em alta, a bolsa tende a cair. Por quê? Porque o fluxo de capital estrangeiro está saindo do Brasil. E quando o fluxo de capital estrangeiro sai do Brasil, isso tende a aumentar o preço do dólar, porque há menos dólares em circulação no Brasil e isso faz com que a moeda se aprecie. O mesmo ocorre, o fato inverso também. Quando há uma entrada, uma injeção de capital estrangeiro no Brasil, a gente tende a ter um dólar em depreciação, porque tem mais dólares disponível, né? A velha oferta da lei ali, demanda e questões ali relacionadas. Então, demanda e oferta é a lei aí tecnicamente básica, né, do mercado financeiro quando a gente fala de moedas e bolsas globais, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Esse aqui é um dos fatores. Outro fator que ninguém fala aqui para vocês, ó, quando a gente pega capital estrangeiro, fundos e dólar, a parte de fundos, porque de fato, pessoal, sabemos a importância que o capital estrangeiro tem aqui na precificação dos ativos na Bolsa Brasileira, mas não podemos ignorar o poder que as instituições financeiras têm no mercado brasileiro, tá? Eu separei aqui, ó, no Word, tá? Quando a gente pega aqui lá no final, eu separei a exposição dos fundos locais na Bolsa Brasileira. E olha só que legal, quando a gente pega aqui, ó, a alocação anual por fundos locais, esse dado que eu peguei lá do BTG Pactual, tá? Perceba aqui o nível de exposição que os fundos locais estão em Bolsa Brasil está de 8%. Este nível aqui, ó, é o mesmo observado no governo Dilma. Então, olha só que interessante. Tecnicamente, os investidores não estão acreditando no Brasil. Esse é um momento perfeito. Aquela velha frase, né? Comprar ações em momentos impopulares. Quando o juro está alto, acaba por ser ali uma excelente estratégia. E aí, quando a bolsa ficou cara em outros períodos, quando a gente pega aqui, ó, o histórico da bolsa brasileira no longo prazo, percebemos aqui que já teve momentos que a bolsa ficou cotada por mais de 18 vezes lucro. Olha a bolsa aqui, ó, no ano de 2008, tá? Chegou a ser cotada em aproximadamente quase 15 vezes lucro, as máximas históricas da bolsa, tá? 2009, mesma coisa. A bolsa chegou a ser cotada em 15 vezes. 2018, a bolsa chegou a ser cotada em 17 vezes, tá? E quando a gente pega aqui justamente esse gráfico, nos mesmos períodos que a bolsa estava com esta alta, essa euforia e otimismo todo, a alocação, né, dos fundos locais estava aqui na faixa de 20%, na faixa de 15%, de 18%, totalmente diferente do cenário atual, onde aqui está em 8%. Então perceba que tem um potencial gigantesco do Ibovespa se apreciar e a sua carteira de ações individual até performar melhor que o índice, talvez dobrar e até triplicar de tamanho. Então o momento que a gente se encontra agora, pessoal, parece sim ser aquele velho e clássico efeito de mola comprimida. Você vai espremendo tanto a mola que em algum momento ela vai ter que, obviamente, se soltar. É o que tem acontecido aqui com a Bolsa de Valores neste momento, tá? Outro sinal de que a bolsa está extremamente barata é a própria Selic, tá? Perceba que a Selic hoje está assim, de fato, quando a gente pega aqui no relatório Focus do Banco Central, a Selic está em 15% ao ano. É uma das maiores taxas observadas, consequentemente, aqui na Selic nos últimos anos históricos, né? Mas o mais interessante é que o próprio Banco Central já vê uma flexibilização da taxa Selic, porque a gente já tem observado uma diminuição do IPCA, do índice de inflação aqui no Brasil, tá? Índice de preço ao consumidor amplo. E aí, com o IPCA, a inflação se controlando, a Selic pode se engatar um ciclo de queda para o ano de 2026 e isso beneficiar as ações locais. Perceba aqui, ó, a taxa Selic terminal observada para o Banco Central no ano de 2026 é de 12,5%. E olha o histórico aqui, ó. Perceba que essa Selic é o mesmo patamar observado lá no ano de 2016. Pessoal, tecnicamente a gente tá em ano de Dilma, em ano aqui de governo tecnicamente muito comprimido, tá? Esses momentos de dificuldade foram excelentes momentos para se comprar ações de boas empresas. E aí, consequentemente, né, traz ali uma assimetria bastante interessante. Já com esse ciclo aqui de aperto monetário chegando ao fim, a gente pode entrar num ciclo de afrouxamento monetário, né? Uma política mais expansionista, visando o aumento do consumo e também entrando ali para uma melhora econômica das empresas. Quando a gente vem aqui, ó,
diretamente, né, no próprio EWZ, que é, né, no caso, o índice que mede o Ibovespa em dólar, a gente nem chegou nas máximas. Olha só, a bolsa, quando a gente pega aqui, ó, período de 2008, que foi o período que a bolsa subiu muito, o EWZ ficou cotado por 89, tá? A cota, e hoje tá em 30. E pode acontecer de subir tudo isso? É claro que pode, nada impede isso acontecer. Se a gente tiver uma melhora econômica de fato, queda na Selic, mais atratividade, né, de fundos locais, de capital estrangeiro e taxa Selic lá nos Estados Unidos diminuindo, a probabilidade da bolsa se valorizar forte e alcançar os 200 mil pontos, pessoal, isso aqui será fichinha, tá? Eu diria que a bolsa poderia chegar em até 400 mil pontos, porque, pessoal, algo que a gente precisa entender, que eu não vejo ninguém falando para vocês, e para vocês que estão engateando comigo aí até o final deste vídeo, e vocês vão saber dessa informação de ouro. Eu vejo o pessoal falando aí na internet, a bolsa tá cara, já subiu muito, tá nas máximas históricas. Pessoal, parem com esta análise simplista. Para você analisar se o Ibovespa está caro, você tem que observar com o L. Pablo, o que é esse L? Tem ali o PL, preço sobre lucro, né? O preço seria a bolsa, o valor de mercado de todas as ações que englobam o índice Bovespa e, tecnicamente, as empresas com maior peso no índice são nomes cíclicos, como Banco do Brasil, Vale e Petrobras. O Itaú também tem uma participação bem grande no índice, dava para colocar também aqui, tá? São esses 4 gigantes que monopolizam o Ibovespa, é o Banco Itaú, Banco do Brasil, ou seja, ações de bancos e ações de commodities, tá? Como Petrobras e Vale. E aí pensa da seguinte forma, tá? O Ibovespa, ele segue comprimido e essas ações seguem em queda. E aí, outro fator interessante é que eu desconsiderei essa média de Petrobras e Vale. O índice fica ainda mais baixo quando a gente considera com a Petrobras e a Vale. E aí, ó, Ibovespa bem abaixo de sua média histórica. Por quê? Porque nominalmente o Ibovespa parece sim estar na sua máxima histórica. Portanto, pessoal, o lucro das empresas, esse L, segue crescendo fortemente acima da precificação do mercado, acima do valor de mercado das empresas, tá? A gente tem tecnicamente um resultado, um lucro, subindo acima do valor de mercado das empresas. Por isso que a bolsa continua barata. O mesmo ocorreria se a bolsa subisse e o lucro das empresas se mantesse. Aí, de fato, teríamos bolsa cara. Então, para você avaliar se a bolsa está cara ou está barata, você precisa pegar a seguinte reflexão, observar o lucro líquido das instituições, tá? Das ações, no caso das empresas. Porque se o lucro comprimir e a bolsa se esticar, o valor de mercado esticar, aí sim é um péssimo momento para você investir, como já aconteceu antigamente. Agora, se de fato o valor de mercado subir, mas o lucro crescer muito mais, uma proporção bem mais elevada, o valor de mercado subiu 50%, mas o lucro subiu 200%. Aí, de fato, pessoal, a gente está em uma oportunidade. E hoje, por Ibovespa estar caro, ele teria que subir pelo menos ali para os 200 mil pontos. Não caro, pelo menos nas suas médias, tá? Digo aqui, ó, para ele ser cotado na média, ele precisaria estar em 200 mil pontos. E para ele ser cotado em níveis caros, na faixa de 18 vezes lucro, ele precisaria subir fortemente. Só para ter uma ideia, hoje o PL do Ibovespa é de 9 vezes. Então, se eu pegar 18 dividido por 9, o Ibovespa teria que se apreciar aqui mais ou menos, tá? Ou seja, 18 dividido por 9, o Ibovespa teria que se apreciar 100%. Hoje, um Ibovespa a 145 mil pontos é dobrar por 2. Teríamos que ter uma bolsa cotada em quase 300 mil pontos, tá? Então, olha só. Tecnicamente, o Ibovespa tem muito potencial de se valorizar. Aí muitos agora devem estar se questionando. Tá bom, Pablo, você falou, né? De fato aí, o Ibovespa tá barato, o capital estrangeiro, se entrar forte, vai levar o mercado para cima. Quais são as ações que poderiam subir acima do Ibovespa, sem ser small cap, tá? Porque a gente sabe que as small caps, pessoal, sobem mais que o Ibovespa, trazem retornos ali, consequentemente, né, mais expressivos. Mas as próprias blue chips, ações de grande capitalização de mercado, elas podem trazer para nós também uma expectativa de retorno acima da média. Primeiro aqui pegando o Banco do Brasil, tá? Eu acredito que o Banco do Brasil é uma das ações mais poderosas para proporcionar um cenário de alta expressiva no índice. Por exemplo, ó, todas as vezes que a bolsa subiu forte em períodos passados, olha a alta monstruosa que o Banco do Brasil enfrentou. Perceba aqui, ó, o último ciclo de alta da bolsa, o Banco do Brasil subiu 1.500%, multiplicou seu capital em mais de 15 vezes, ou seja, pessoal, de fato, bem um retorno bem acima do Ibovespa. Olha aqui, ó,
O último ciclo de alta de 2016 a 2018, o Banco do Brasil subiu 300%, tá? E agora o mesmo cenário parece estar acontecendo. O banco está em baixa. Perceba que o índice de preço sobre valor patrimonial está sendo negociado em faixas parecidas do que em mercados deprimidos, tá? 2004, bolsa barata, 2016, bolsa barata e 2025, bolsa barata. Imagina se a gente engata de fato um ciclo de alta. E detalhe que nesses ciclos de valorização extrema em Banco do Brasil, o lucro da empresa nem cresceu a níveis tão estratosféricos. O banco apenas se apreciou forte, tá? De repente, porque houve uma injeção de capital estrangeiro na bolsa. Quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão de Banco do Brasil, olha o que ocorreu em 2016. O banco nem teve uma melhora tão estrutural. E isso já levou as ações a subirem mais de 100% na cotação em apenas um ano. Olha o que aconteceu quando a gente pega períodos mais longos. Eu não consigo pegar aqui o gráfico, mas lá no ano de 2004, o Banco do Brasil também subiu forte. Como vocês viram, se multiplicou em mais de 5, 6 vezes, tá? Então, por isso que eu falo, eu acho que uma das ações que pode trazer aí bom potencial é o Banco do Brasil. Porque em mercados de alta, o banco costuma subir bastante. E hoje, colocando aqui pelo próprio múltiplo do Graham, o banco já se encontra, tá? Extremamente descontado, tendo um preço, uma precificação justa na faixa de R$ 58,00, 52, né? E em períodos de valorização extrema, as ações costumam ser cotadas acima do seu preço justo. Então, olha o potencial de apreciação dessa empresa, tá? Fora que ele também tem uma parcela bem representativa no Ibovespa. Vale a mesma coisa. A Vale segue caindo. Quando a gente pega aqui, ó, múltiplo do Graham, ou seja, preço do minério de ferro se depreciando, Ibovespa desabando, isso aqui já traz uma assimetria interessante para nós. Preço justo do Graham nas ações da Vale, a gente percebe que Vale também está extremamente descontada, com potencial de alta até os seus R$ 125,00, potencial de alta também mais de 100% para ser cotada no seu preço justo. Petrobras, um nome cíclico aqui claro, que também está bem descorrelacionada com o Ibovespa. Esse ano o Ibovespa segue subindo. O que tem acontecido com a Petro? Caído. A Petrobras tem caído este ano com o Ibovespa em queda. Então olha só que interessante, tá? Vale a mesma coisa. Banco do Brasil, a mesma coisa. Imagina quando essas ações engatarem uma espiral de alta. Aí sim que poderia levar o índice ainda mais para cima, tá? Somente o Itaú, né? Que tem subido bastante esse ano, que tem sustentado essa alta no Ibovespa. Pegando aqui, ó, 22,5 vezes, né? Um EBITDA por ação de 9 vezes valor patrimonial de 31, preço justo da Petrobras de R$ 79,00. Então a ação também tem o potencial de alta de mais de 100% para ser cotada na sua precificação justa, tá? Então acho que tem muito potencial para a bolsa. E detalhe, essas três ações eu possuo na carteira do canal. Eu tenho ações ali do Banco do Brasil, eu tenho ações da Petrobras e eu tenho ações da Vale, também representando aqui quase 1% da carteira. E uma small cap, que também tende a se beneficiar bastante com uma queda na taxa Selic e alta na bolsa. Pablo, você acha que é possível? Olha, na minha concepção, nada é recomendação de compra ou de venda, eu acho que a bolsa hoje tem muito mais potencial de valorização do que depreciação, tá? Porque aparentemente a gente pode ver uma melhora estrutural no Brasil e a Selic começar a se reduzir. Isso poderia gerar aí um Ibovespa em alta para os próximos anos. E essas ações podem sim ser beneficiadas com um excelente ganho de capital. Nossa, Pablo, que complicado fazer o que você faz. É muito difícil para mim. Eu tô começando na bolsa agora, eu não tenho tanto conhecimento. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione em tempo real achar ações baratas, que mitigue meu risco e traga uma potencialidade de retorno mais elevada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é de fato show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem mais de 100 ações que você pode garimpar em tempo real, sem ter que ficar quebrando a cabeça com o cálculo, se matando em álgebra, em matemática difícil, tá? Você já tem aí
algo facilitando para você, mostrando quais ações estão com mais potencial e quais não estão. Olha aqui, ó, Petrobras, potencial de 300%, Vale, 120%, Banco do Brasil, 103% de potencial. Então perceba aqui que tem várias empresas, né, que estão excessivamente baratas e essa planilha mostra para você. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções da planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você tenha que sequer mover um dedo para que isso aconteça, porque já tem algoritmos fazendo isso para você em tempo real. E último e mais importante fator é que contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem pré-teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você aqui na bio do canal clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Também você pode se tornar membro aqui do canal, que também tem um conhecimento muito expressivo para vocês. Então, só aí conteúdo, tá? E produtos de qualidade para vocês, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!